Fala pessoal do Dados Limpos, aqui é o Rotier, falando do Pantanal para vocês, para dar continuidade na nossa troca de experiências. Na aula passada troca de experiência passada, a gente brincou numas sketches de personagens e a gente fez um Pikachu, né? E eu deixei alguns exemplos. Esse aqui é outro desenho que eu fiz, acho que tem até o exemplo lá, que é o nosso Venossauro. Eu adoro o Venossauro, vou ter um dia no nosso Pokémon Jotô. Ainda estou no Ive. Até lá nós vamos aprender a fazer arte finalização. Esse programa que eu estou utilizando é o Paint Tool Sai. Eu aprendi a utilizá-lo com a Mirie. Ela me mostrou o programa, achei muito bom, principalmente para line art. Ele é ótimo, a gente vai fazer o nosso contorno com ele. Também serve para pintura digital, a gente vai estar tentando ver isso, mas eu vou começar na pintura digital pelo Photoshop. Mas por hora a gente vai trabalhar aqui. O ótimo do Paint Tool Sai é porque ele abre inclusive documentos em PSD, que é o formato do Photoshop. No caso eu salvei em JPEG mesmo, só para ter a noção aqui. Então eu abri aqui, lembrando que quem não tem a tablet ou a mesa digitalizadora para fazer esse sketch, esse desenho, pode estar fazendo à mão e escaneando, porque agora na parte de arte finalização você não vai necessitar da tablet, é tudo feito pelo mouse. Isso mesmo, por isso que esse programa é tão bacana. Então nós temos aqui layers também, esses aqui são layers que eu já trabalhei, que a gente vai ver mais pra frente. Então para criar uma nova layer, ou você clica aqui, mas aqui vai ser para pintura, ou a rabisqueira que a gente fez no Photoshop. Para contorno a gente vai pegar aqui, ó, na nova layer de vetor. Então você pode clicar nela, surgiu uma nova layer aqui. As ferramentas, elas são diferentes para os dois tipos de layers. Se eu clicar numa layer nova, olha aqui, vão aparecer ferramentas para pintura, que são muito legais. E quando eu clico na ferramenta de layer de vetor, nós vamos aparecer aqui umas layers de line art muito boas. Então a gente vai escolher a curva, vai abrir esse pequeno menu. Eu gosto de trabalhar com um diâmetro mais fino, uma espessura baixa, mas vocês podem trabalhar como quiser. Por que a curva ao invés da caneta, de repente? Eu aprendi a usar a curva direto. Adoro a curva. Então vamos lá, por exemplo. Escolha onde começar, geralmente uma ponta. Cliquei. Agora, ó, fica essa linha seguindo o meu mouse. O que eu vou fazer? Eu notei que aqui tem uma curvatura para cá. Se eu clicar aqui, vai ficar totalmente torto. Então eu vou clicar aqui dentro. Olha que legal, se eu movimento o mouse agora, a linha ela vai fazer o movimento junto com o andamento do meu mouse. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui, trazer, ó, clicar aqui. Aqui tem uma curva, eu não vou me incomodar ou me preocupar muito, porque o próprio Paint Tool Sai vai fazer a curva para mim. Quando eu quiser finalizar essa linha, eu dou um duplo clique. Está feita a primeira parte do nosso contorno. Muito fácil, gente, muito fácil, muito simples. Ó, vamos pegar essa parte aqui, ó. Mesma coisa. Ó, clique, 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 duplo clique. Tenho mais uma parte aqui feita. Se eu clicar no olhinho aqui, eu vou apagá-lo. Muito fácil, muito básico. Mas espera aí, você vai ensinar só essa bobeirinha aqui numa aula? Não vai dar nem 10 segundos de aula. É só essa bobeirinha. Mas vamos lá. Existem dicas que a gente pode estar mexendo, principalmente com a parte de edição. Se você errar alguma coisa e não quiser voltar, por exemplo, você pega a edição e conserta. Dá para você editar tudo ao mesmo tempo, ó, tá vendo? Eu posso editar essa linha quanto essa. Quando tivesse tudo pronto, eu poderia editar tudo de uma vez também. Muito fácil, é muito prático. A nossa borracha, ela apaga tudo mesmo, entendeu? Ela vai criar pontos. Não é interessante para mim agora porque eu não tive um erro aqui. Mas vamos dizer que eu vou fazer um desenho aqui nesse dente. Então eu começo em cima da linha aqui, ó, desço, faço a curva do dente e de repente eu passo um pouco. Vou pegar a minha eraser, não sei falar esse negócio em inglês, minha borrachinha, e vou apagar. Você está vendo que ela não cava a parada porque ela cria pontos. Você tem que tomar cuidado com isso. Ou então eu venho em editar e movo isso aqui para escondê-lo. Também serve. Bem, vamos aprender a usar a pressão. Se eu quiser esconder mais isso daqui, eu escondo. Como que você fez isso? Olha que mágica, que é isso?
a pressão ela vai imitar a tablet. Então vamos lá, vamos dizer que eu quero que essa linha seja grossa, mas ela comece a afinar aqui para dar aquela ideia de que eu usei uma caneta mesmo para fazer. Eu vou clicar. Segurando, aparecem duas medidas ali, 100/100, é o nosso diâmetro, entendeu? Então se eu mover o meu mouse para minha direita, com o mouse clicado, ele vai engrossar o traço, e para minha esquerda ele vai diminuir, até ficar começando no zero, olha lá, bem fininho. Só que fica ruim, então vamos diminuir um pouquinho esse, gradativamente você diminui um pouco de todos para ficar uma coisa natural. Vamos repetir o processo desse lado. É dessa forma, é muito fácil. Agora tem umas dicas, né, de se você quer imitar mesmo um trabalho mais real. Primeiro você diminui as arestas, porém quando você está desenhando, quando há uma curva, você tende a pegar mais leve na caneta. Então o que vai acontecer? Quando houver uma curva para o lado que você desenha, no meu caso eu sou destro, eu vou fazer uma curva para a direita, para esse lado eu vou fazer ela mais fina, e para o lado oposto eu deixo ela grossa, porque é questão do desenho mesmo, do traço, certo? Vamos fazer mais uma coisa aqui para frisar. Vamos pegar aqui a língua, ela dá uma curvatura para dentro antes de pegar por fora aqui. O legal disso é que você pode corrigir todos aqueles errinhos que você cometeu na hora do desenho. A pressão, vou diminuir e vou diminuir. Olha a minha curva para a direita, só que aqui no caso não é tão necessário. Eu vou usar o botão de editar para subir um pouco mais esse traço. E aí está. Se eu apagar a layer de baixo, vocês vão ver o nosso um pedaço do nosso venossauro aqui pronto. Então, quando vocês fizerem todo o processo no desenho inteiro, ele vai ficar assim. Eu já deixei uma layer preparada justamente para isso. Então vocês podem perceber que aqui eu não mexi na pressão. É o jeito que eu gosto de fazer. Primeiro eu faço todo o contorno, todinho ele. E depois, somente depois, eu vou trabalhar com a pressão. Então quando eu cliquei na pressão, aparecem todos os pontos que eu utilizei para fazer essa arte. Então, por exemplo, eu decido que aqui, ó, na divisão da folha, ela vai ter uma pressão mais fina, ó, tá vendo? Então assim que eu vou trabalhando, ó, escondi aquele defeito chato. Eu posso apagar isso daqui, ó, para enxergar melhor a minha arte, ó. Simples de tudo, bonito. Olha que legal, um efeito muito legal aqui, ó. Eu diminuo um pouco, mas não muito. Vou diminuir aqui, ó, e aqui eu diminuo tudo. Ele vai criar essa falha, que é muito tradicional em bocas de personagens desenhados no estilo mangá. É muito comum você ver esse tipo de coisa. Então assim você vai dando mais realidade, uma definição mais profissional para o seu trabalho. Então finalmente, para finalizar aqui o nosso estudo, eu tenho aqui o meu venossauro já com os níveis de pressão todos do jeito que eu queria. Onde eu trabalhei pressão? Trabalhei aqui, em todas as pontas, nas pontas das verrugas dele. Olha aqui, ó, no maxilar, ficou bem legal. Aqui, ó, tudo eu trabalhei. Se você for procurar aqui nas divisórias, isso deixa uma coisa mais desleixada até. Onde eu permiti-me deixar largo, a língua, por exemplo, vai haver muita sombra. Então, onde tem sombra, eu vou deixar mais largo. Isso eu posso explicar no vídeo à parte. O lance de sombra e luz. Por exemplo, aqui eu tive um erro, ó, já vou consertar, ó. Olha que legal. Não estou conseguindo, deu um troço aqui, peraí, agora deu certo. Vai ter muita luz vinda do lado de cá, da esquerda para a direita. Então eu não quero que isso daqui fique muito largo, esse traço aqui, porque ele vai receber mais luz. Entenderam? Tem muito disso, principalmente nas arestas, porque aqui eu vou fazer uma cor bem clara, eu não quero que o contorno apareça muito, justamente para dar esse efeito tridimensional no desenho, para ele ficar mais bacana. Isso tudo a gente tem que ficar visualizando. A mesma coisa aqui no lábio dele, ó, no maxilar, né? Mandíbula, sei lá, vou diminuir aqui também. Olha lá. E usar a edição para eu trazer isso daqui mais para cá. O zoom que eu dou é só aqui no scroll do mouse, né? Naquela bolinha do mouse, indo, voltando. E aqui está o nosso venossauro arte finalizado.
Muito fácil, gente, muito fácil. O Paint Tool sai e faz tudo para você. Não é necessário saber desenhar, não é necessário nada disso. Treinem, treinem mesmo. Até mais.